tá? Tudo jóia? Tô bem, professora, e a senhora? Maravilhosa! Oi, minha gente, cadê vocês? Eu não tô vendo na tela aqui. Peraí. E aí, gente? Queria ver vocês na tela. Peraí, como é que a gente faz? É só a gente ligar a câmera. Por que vocês não ligam? Porque parece que eu tô falando com ninguém. É que nós tá muito feio. É que a gente é muito feio. Professora, provavelmente tá todo mundo com roupa de mendigo, todo bagunçado dentro de casa. A senhora tá acostumada a ver a gente tudo arrumadinho, cheirosinho. Não passaram perfume, gente? Não, esqueci de passar. Não tô em casa para passar perfume. Tá certo, gente. Vocês não querem ver vocês assim, super tranquilo na cama, no sofá, de perna pra cima, né? Tô sabendo. Muito bom ver vocês aí, gente. Eu tava com muita saudade mesmo. É muito tempo longe, né? Só mandando material. Queria ver a carinha de vocês. Quando vocês puderem, vocês me mostrem o rosto de vocês, viu? Mas deixa eu ver. Bento tá aí? Tô. Ô, maravilha! Quero te agradecer por tudo. Afinal, tem quebrado um galhão. Olha, gente, que representante, hein? Amém. Muito obrigada. Bruna, presente? Oi, professora. Olá, filha, tudo bem? Tô vendo que tem criança aí, né? É minha irmã assistindo desenho. Ai, que delícia! Que delícia! Caio, então, também tá aí, né? Oi, professora! Ô, meu querido, como é que você tá? Se tivesse melhor, se tivesse em aula, né? Normal. Logo, logo, se Deus quiser, né? A gente fica na quarentena para logo a gente ir embora, né? Para a gente ir para a rua. Graças a Deus. O Gabriel tá aí também. Ô, professora, foi o primeiro a te dar boa noite. Não, mas eu tô confirmando se você ainda tá aí. Não fugi não, professora. Só pra garantir se foi ele mesmo, né, professora? A Giselda, né? Tô ouvindo a vozinha da Giselda, certo? A melhor, né, professora? A melhor. Isso aí. A Jéssica Martins. Aqui, professora. Oi, tá com a vozinha triste, Jéssica? Parece? Tá tudo bem? Só, tá tudo bem. Que bom, Jéssica, que bom. Lucas, eu tô vendo barulho de prato. É do Lucas? Não. Não, professora, não é meu, não. Se eu ver alguém corroendo alguma coisinha, eu vou desconfiar quem eu tô jantando. Muito bom, Nayane. Presente, Nayane. Ela tá online, sim, professora, mas ela tá. O norte dela tá com problema, ela não tá conseguindo falar. Ah, tá bom, então. Manda um beijão pra Nayane aí, viu? Tainara. Thelma, né? Estão todas aí, né? Ótimo, gente. Ótimo. O que nós vamos fazer, então? Estão animados para processos psicológicos básicos? Espero que sim, porque a gente vai começar, gente, falando sobre motivação. Até tempos atrás aí, a gente só falou sobre memória. Queria perguntar, via Bento aí, o que vocês acharam sobre o assunto memória? Querem que a gente dê mais uma recapitulada, uma orientação nesse processo da memória? Para a gente dar prosseguimento. Bento, você quer falar alguma coisa? Eu? Isso! Não, professora, eu acho que... Bom, pelo trabalho que a senhora fez a gente fazer, eu acho que ficou bem explícito, porque a gente teve que fazer uma pesquisa, a gente teve que buscar informações dos 7 tipos de memória. Bom, para mim ficou bem entendido, eu não sei para os meus colegas. Tá. Você não quer perguntar para eles se eles estão de boa?
Quem está ouvindo assim ficou tranquilo, desde a época que a gente fala, né, da captação da informação, do armazenamento, da recuperação. Tem só muito detalhe, né, gente? Muito detalhe, mas enfim. Mas fiquem à vontade para falar. Deixar mais um minutinho aí, quem quiser falar, tirar dúvida, né? Porque senão a gente parece que está trolando, assim. Eu não quero isso, não. Depois, fale, Gabriel. Fale. Em relação a esse assunto da memória, eu estudei ele inteiros por um dos livros que a senhora recomendou, o do Myers. A senhora acha que é suficiente? Ou seria bom buscar os outros livros também? Myers é ótimo, eu acho fantástico. Tem tudo, tem tudo. Mas se você falar, eu quero ler mais um pouquinho, pode, Gabriel. Gabriel sempre me surpreendendo. Eita, nós, rapaz. Tá difícil. Você está trabalhando? Você está trabalhando? Sim, ainda estou. O que você faz, Gabriel? Desculpa a minha descrição, mas aí abriu o parênteses. Não, sou jovem aprendiz. Entendi. Tá toda também, né? Mas... Vou lá pro escritório ficar sentado fingindo que estou fazendo algo. Tá certo, rapaz. Mas qualquer coisa, enfim, eu vou depois ao final da aula explicar ali algumas atividades, pontuações. Eu acho que só para dar mais uma clareadinha, né? Porque a gente não sabe quando vai retornar, né? Então é importante a gente ver tudo isso. Vocês estão vendo aí o slide, gente? Vocês estão conseguindo ver na tela de vocês? Sim. Tá ótimo, então. Vamos lá, então. Já enviei para a aula 7 de vocês. Vocês podem reparar que a 7ª, 8ª e 9ª eu coloquei material complementar. É mais material complementar, tá bom, gente? Mas a aula realmente de hoje, com esses slides, eu já acabei de postar ainda há pouco ali no sistema da aula 7, só para vocês entenderem. Então, vamos lá. Vocês podem interferir, se for por vez, na dúvida. Vamos que vamos. Quando eu falo de motivação, o que vem na sua cabeça? Vamos lá, então, fazendo um brainstorm. Quem quer começar? Eu vou começar pela letra do B ao G. Bento, Bruno, Oi. O que você acha que é motivação? Eu acho que é uma coisa que impulsiona. Tipo, às vezes a gente tá desanimado para ir para aula e a gente dá uma olhadinha no conteúdo. Acho que isso impulsiona a gente a ir para aula, é um motivo. Quando a gente gosta de uma determinada matéria, a gente vai mais para aula mais feliz, mais contente. Acho que é isso que tem a motivação. Que ótimo, obrigada, Beto. Bruna, o que você acha que é motivação? Tô gostando desse negócio com nome, viu? Agora tá danado o negócio. Depois eu vou falar, eu quero essa vida. Entra o aluno, vai aparecendo o nome. Não dá para escapar muito. Bruno, o que você acha que é motivação, Bru? É algo que te anima, né? Que você vai fazer e que você está animado para aquilo, que você... E mesmo quando você não está animado, quando alguém te motiva, né? Te deixa no lugar de querer fazer. Tipo, a aula da senhora, por exemplo, estava todo mundo esperando, muito motivado para a aula da senhora, porque sabia que ia ser muito diferente. Por que muito diferente? É bem animada as aulas da senhora, todo mundo gosta. Obrigada, Bru. Mais alguém quer falar o que entende por motivação? Janaína, saindo, eu só vi ali, né? Mas vamos lá, então. Motivação é isso um pouquinho que cada um de vocês falou. Beto falou, a Bruna falou. É algo que te impulsiona, é algo que te leva a querer, a descobrir, a impulsionar. Mais do que nunca, vou repetir para vocês, mais do que nunca a gente vai ter que ter motivos, ação, motivos para ação pós-quarentena, né? Nunca foi exigido a palavra movimente-se, vá, porque a gente vai encontrar um mundo muito diferente. A gente não só vê na perspectiva negativa, mas também de que a gente está se abastecendo. Ontem eu tive a oportunidade de ter um minuto de fala com os alunos que fazem estágio, então, por enquanto não estão na prática, eu quero dividir isso com vocês.
E uma das coisas que eu vi muito bacana dos alunos é que esse tempo é um tempo de recuperação, de reafirmar, de rever conceitos. Muita gente está chegando a esse nível de pensar o que vale a pena, o que não vale a pena, retomar o que tinha perdido nesse mundão aí fora, que a gente às vezes corre tanto e se questiona para que tudo isso, né? E aí os alunos falaram do impacto emocional no sentido de rever conceitos. E eu fiquei encantada com isso e eu creio que muita gente também está nesse processo aí. Mas então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Oxe, o que é isso? Parecendo coisa esquisita. Eu fiz uma série de retalhos aqui de vários autores que falam de motivação. A psicologia se debruça nisso, porque quer entender por que o camarada tem pessoas que têm uma energia sempre para estar enfrentando as coisas e indo. Outros nem tanto. Acredita-se que se a gente esperar pelo impulso da motivação, a força, ela não é tão poderosa assim, mas o que nos mantém em pé é o objetivo final que a gente quer alcançar, né? Porque se a gente pensa nas circunstâncias hoje, gente, muitas vezes a gente fala, será que eu consigo isso? Será que eu vou nisso, né? Então, vamos lá. Não se chegou a um conceito que é motivação em cima de vários teóricos, tá? Vários pesquisadores. Mas um dos que me chamou a atenção, ele fala energizador do comportamento. O Red Bull, a motivação que te dá asa, te energiza, toma fôlego e literalmente te esquenta, toma uma força muito grande, como se fosse um foguete. Ele vai, né? Outra coisa também muito legal que é dita nessa primeira frase ali é um motivo e uma necessidade ou desejo para atingir algo. Gente, quem já não encontrou motivos o suficiente em cima dos seus desejos? Em sã consciência, muitas vezes a gente fala assim, cara, o que eu fiz? Como é que eu movi céus e terra por conta do meu desejo? Eu às vezes transponho as coisas pelo meu desejo, ou pela necessidade mesmo, né? Quem já assistiu aquele filme que eu acho fantástico, A Busca da Felicidade, já viram falar desse filme, gente? Alguém quer falar sobre ele? Por favor. Eu já assisti. Mas eu já estudei com a senhora, que era sobre o doutor, eu só esqueci o nome dele, que a gente fez até um trabalho. Eu achei aquele filme também muito interessante. Que tinha um que ele era super motivado porque ele gostava de ajudar e o outro que era mais pelo dinheiro. Que aí a senhora entra a motivação intrínseca e a extrínseca. E eu acho que ele foi muito interessante, porque é muita realidade de muita gente. Tem gente que faz psicologia porque é apaixonado, outros porque, eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Sim. Mas nem sempre é assim, né? Não, nem sempre é assim. E foi uma coisa muito interessante que você acabou trazendo, né? Dessa coisa da motivação intrínseca e extrínseca, né? Muitas vezes a gente vai pela necessidade. Olha, eu quero mudar de vida, então vou fazer psicologia. Só que existem circunstâncias que não é, às vezes, no primeiro ano, você vai ter o retorno de pagar o teu aluguel da clínica. Exatamente. Tem gente que consegue já de cara. Eu conheci uma aluna recém-formada, eu fiquei encantada. Ela, em menos de, acho que 3, 4 meses, ela conseguiu o convênio com a KCMs. Eu falei, caramba, que coisa incrível. É muito complicado, às vezes, você conseguir ser cadastrado em qualquer convênio, né? E ela conseguiu. Quer dizer, e ela estava pronta para desistir. Eu falei, não, e não, e não. Porque ela falou, acho que vou deixar do consultório. Eu falei, não, é persistência. Porque aí vem um lance legal aqui na nossa fala. Olha lá, olha lá, olha lá. Primeiro item do Atkinson, ele fala assim, a questão da motivação, direção, vigor e persistência da ação. Então, uma pessoa motivada, ela persiste. Por mais que todo mundo não enxergue nada pela frente, ele fala, não sei porquê, ou ela não sei o quê, mas eu creio que vai dar certo.
vigor que todo mundo fala assim, para de ser trouxa, mas isso não vira, para de ser idiota, dando murro em ponta de faca. As pessoas às vezes não aceitam, as pessoas às vezes acham que tá louco, principalmente quem tem muita ideia, quem tem muito sonho, né? Mas a gente fala que as pessoas motivadas, elas têm uma direção, sabem aonde quer chegar. Como vai chegar lá é a luta diária que vai buscar. Um dia sabe que aquele esforço, aquele vigor, aquela luta vai chegar a um lugar, né? E a gente vai entender na aula que o que move fulano de Beltrano, o que move ciclano de Beltrano, o que está em jogo, né? Opa, mudou até meu negócio aqui. O que está em jogo? Que esquisito. Tem um fantasma aqui no meu computador. Tranquilo, gente? Alguma dúvida nessa primeira parte? Hã? Professor, só uma pergunta rápida. Gabriel. Claro! Como que dá para separar assim, motivação de desejo? Elas são tão próximas, né? Agora tem uma coisa, o desejo geralmente ele está mais voltado a um impulso, né? Uma questão mais de impulso, de uma energia a curto prazo que a motivação, porque a motivação ela exige persistência. O desejo, porque foi bom que você trouxe esse assunto, que quando a gente estuda motivação, embora no nosso conteúdo programático ele não pede para entrar em detalhes, mas eu peço para você, Gabriel, e toda a turma que tem interesse, quando eu estudo esse assunto de motivação, tem umas coisinhas que pegam aí, de assuntos, que é a questão sexual e a questão de fome, que são impulsos, né? Os desejos geralmente estão relacionados à palavra impulso, né? Eu vou lá, é uma parte mais instintiva minha, de desejo, né? Enquanto que a motivação é uma coisa mais voltada a uma questão mais racional, a planejar, a ter estratégia, é uma coisa mais a longo prazo. Mas foi interessante que você perguntou, viu? Mais alguma pergunta, gente querida? Não? Posso seguir em frente? A Bárbara chegou, que mais? Olha só, a Kátia, estou vendo aqui o pessoal chegando. Tá tudo bem com vocês, meus amores? Tá? Tem bastante coisa que a gente vai ver hoje. Motivação. O termo refere a comportamento regulado por necessidade, instinto, em relação a objetivos. Então, ele coloca assim, para cada ação que uma pessoa animal executa, nós perguntamos por que ele ou ela faz aquilo? Quando fazemos essa pergunta, estamos perguntando sobre a motivação daquela pessoa animal. Questões sobre motivação, então, são questões sobre uma ação específica. É muito legal você querer entender o que está por detrás de uma pessoa que, de repente, faz tantos anos ou se dedica tanto a determinada coisa. E você fala, o que te motiva a toda essa movimentação, a acordar cedo? Tem gente que tem. Eu lembro, quando eu morava na praia, né? As pessoas tinham senhorzinhos que estavam mais de 20 anos. Eu conheci um amigo do meu pai que estava há mais de 20 anos fazendo caminhada todo santo dia. A palavra é todo santo dia, 6 horas da manhã. E eu sempre via nas caminhadas com meu pai aquele senhorzinho. E aí ele falou, se em todos os 20 anos eu faltei 1, 2 vezes na vida, foi muito. Quando foram chuva, ou chuva muito, muito elevada, coisa que o vale, mas era no frio, no coisa. E aí eu perguntei, que motivação é essa? Ele falou, saúde. E o homem era já bem idoso, mas que tinha um desempenho muito bom de atividade física, né? Mantinha velocidade, mantinha equilíbrio, mantinha vigor, a gente via muscular. Eu falava, cara, olha o quanto que leva ao objetivo diário dele, né? E é uma coisa que vira hábito, a gente também tem que pensar nisso daí. Então a gente sempre pergunta assim, por que você faz isso?
Por que que você gosta tanto de andar de moto? Por que que você gosta tanto de viajar? Quer dizer, quais são esses motivos? O que que é a tua necessidade? Geralmente, a necessidade de muita gente, às vezes, de viajar é a tal da liberdade, conhecer um lugar novo, né? Então, se perguntar para profissionais, você também vai ouvir determinadas explicações. Enfim, é muito interessante mesmo, tá certo, gente? Sossegada até aí? Ou vocês querem que eu vou tirar uma foto aqui da tela, tá? Vocês querem que eu retorne alguma coisa? Hã? Por agora, ok. Professora, posso fazer uma pergunta? Deve, vocês têm esse espaço para vocês. Diga, meu anjo. Eu estou aqui pensando, Hitler, analisando o perfil comportamental dele, ele tinha uma motivação, então, que era a raça humana mais desejada dele, era uma motivação, então, dele. Era uma motivação implícita no desejo dele, né? De manter a raça pura ariana, né? Que é aquela coisa que fala assim, não tem nenhuma mácula genética, não tem nenhuma mistura. É a raça perfeita, é a raça realmente geneticamente adequada e vigorosa que se tem. Então, ele lutava com essa pureza, né? Então, obviamente que por detrás dessa estratégia, né? É super complexo, mas por detrás dessa estratégia havia sempre laboratório humano para tentar entender, de entender genética, de entender, faziam muitas coisas horrorosas com gêmeos para entender a questão, né? Era assim, imagina, século passado, o que a medicina era quase nada, né? Então, tudo em busca desse mundo perfeito na cabeça dele, né? Isso é incrível, né? E a gente conta com pessoas incríveis, que a gente fala incríveis na bondade ou na maldade, mas o que chama atenção é a persistência, né? Até a cegueira pura, de você passar céus e terras sobre tudo que é valor em determinado foco, né? E aí vem umas psicopatologias loucas aí que dá até medo, né? Mas, enfim, é quase que cego, né? A motivação tanto é para o lado bom como ruim, então, né, professora? A motivação, né? Isso, bom ou ruim. Vai depender onde estão os olhos, o objetivo, os interesses, as necessidades. A gente tem visto isso muito direto, né? Beleza? Ok. Boa, eu vou tocar aqui na frente, então. Mas, por favor, gente, querendo conversar, fazer comentários, a gente só pede para que um abra, porque acho que vocês veem quem abre, né, o microfone, fala. O negócio a gente ficar tudo juntinho aqui. É claro que eu não posso estar presente no sentido de é tudo virtual, mas a gente se sente aqui. É claro que eu queria ver umas câmeras abertas, mas aí trava tudo. Mas no final eu quero ver um pouco vocês, a cara de vocês. Eu sei que muitas aí não fizeram salão, não fizeram as unhas. Teve ontem, não, hoje de manhã eu fui dar aula, o rapaz falou assim, professora, eu tô 3 semanas sem cortar o cabelo e não sei o quê. Aí ele apareceu de boné. A outra, eu tô com os fios de cabelo branco, não tô pintando cabelo. Falei, gente, vocês também, né? Estão pedindo demais, né? Vamos lá, então. Olha que legal. Sempre que sentimos um desejo ou necessidade de algo, estamos em um estado de motivação. Motivação é um sentimento interno, é um impulso que alguém tem de fazer alguma coisa. Sabe aquela coisa assim, eu desejo alguma coisa, eu quero em busca de alguma coisa, eu tenho o impulso de fazer alguma coisa? É engraçado que muitos de nós, eu tenho certeza que está aqui na sala, pode lembrar de desejos muito idade que até hoje perdura em você. Que você fala, cara, eu falava isso quando eu era pequenininho, eu era pequenininha, eu dizia isso e até hoje eu sou assim. O quanto essa necessidade, esse desejo sempre fez parte de mim, de fazer alguma coisa, de ajudar, de não sei o que é de você, mas você tem isso. Você quase que determina, é quase com uma coisa assim incansável, que você fala, eu tenho o quê, eu tenho o quê. Uma coisa que eu observo muito
de pessoas super protetoras que cuidam muito das outras pessoas, é um desejo, uma necessidade quase que o tempo inteiro de fazer algo para alguém. Essa quarentena, essa pessoa que tem essas motivações de cuidar do outro, está o tempo todo fazendo um bolinho, está o tempo todo adulando um, está o tempo todo preocupado com o ciclano, com o Beltrano. Agora, principalmente mães superprotetoras, ficam em cima das asinhas dos seus bambinos, se podem, é claro, todos ficarem em casa, né, na quarentena, mas a gente observa isso, né, esse coisa. E quem tem motivações, né, de sair de casa mais, de ter essa coisa mais rua, né? Então, eu tento imaginar que tem gente que está pulando dessa altura, porque fala, caramba, eu necessito de ir para fora, eu necessito fazer alguma coisa, mas também não vou abusar porque a gente precisa cuidar da saúde pública aí, e a minha propriamente, né? Mas tenta imaginar um pouco da tua história de vida, o quanto esse desejo ou necessidade é forte, né? Eu já comentei uma vez para vocês que eu, de pequenininha, varrendo a casa, olhei para minha cara da minha mãe e falei assim, eu tenho certeza que eu nasci aqui, mas não vou morrer aqui, porque eu vou ser paga para estudar. Eu lembro, pitequinho de gente, eu falava isso. Quer dizer, era aquela necessidade de fazer algo, de estudar, que era o meu foco na época, e ainda é, né? Opa! Caramba, agora vem um assunto quente que nós vamos discutir pra caramba, gente. Eu quero que vocês literalmente fiquem com os ouvidos desse tamanho, porque esse assunto dá conversa, da tese de doutorado, da pesquisa científica. Vai que aqui na sala tem gente que queira fazer mais pesquisa nessa área. Tem muito assunto para isso, tá, gente? Vamos lá, então, ouvir isso daqui. Motivação na perspectiva hedonista. Alguém já ouviu falar da palavra hedonista? Ah, você é uma pessoa hedonista. O que essa palavra significa? Hedonista. É a pessoa que busca o prazer, né? Busca viver uma vida centrada nos prazeres. Né? Poxa vida! Gabriel, é isso mesmo, centrada no prazer. Isso significa o quê? Alguém conhece um indivíduo, um homem, uma mulher levado à vida hedonista? Quem poderia ser? Como é que é o dia a dia dessa pessoa? Como é que é a vida social? Como é a vida familiar? Como é que você acha que uma pessoa, como disse o Gabriel, que busca o prazer, ela é? Alguém pode me descrever isso? Você acha que a sociedade ela caminha por essa visão, motivação hedonista? Quero ouvir vocês. Eu sei que a maioria está plugada na internet, está no Insta mais do que nunca. Como é que eu enxergo isso dentro dessa perspectiva hedonista? Vamos lá. Eu sei que vocês já leram pelo menos esse primeiro slide aí, e eu quero ouvir de vocês. É bem legal a gente participar para isso ficar bem claro para a gente que vai trabalhar com isso lá no consultório e outros lugares. Vamos lá. Professor, acho que é um assunto assim, um pouco complicado, que muitas vezes essa questão de buscar o prazer é mal visto pelas instituições ou pela sociedade mais conservadora, etc. Porque muitas vezes para você ter produtividade, você ter coisas boas a longo prazo, você tem que muitas vezes abrir o prazer, né, do momento. Você tem que abrir mão daquele prazer para poder ter segurança e ter outras qualidades na sua vida. Verdade. Quero ouvir mais. A lei do Gabriel. Obrigada, Gabriel. Vai lá. Só tem menino que fala agora? Tem mais uma menina agora. Vai lá. Alguém. Vai lá, gente. Vocês estão tudo calado. Kátia tá aí, Kátia? A Bárbara tem umas posições totalmente... As posições da Bárbara é muito... Eu ia falar isso agora, Bento. A Bárbara. Bárbara. A B, tá bom, vamos lá, Bárbara. Todo mundo puxando para a Bárbara. Bárbara Fontes, cadê você, Bárbara Fontes? Bárbara? Ah, tá me ouvindo, Bárbara? Mas, Giselda, fala um pouquinho o que você acha. Você já conheceu pessoas
que tem essa ligação, ou a gente não pode ter uma visão hedonista da vida, ter essa questão dessa perspectiva hedonista. Vamos lá, pega fogo agora no negócio, vamos embora. Como é que vocês veem isso? A sociedade vê como malquisto, como o nosso colega falou, de ter essa visão do prazer? Ô, gente, não me deixa sozinho. Fala lá, Gabriel. Acho que é uma questão um pouco de equilíbrio, né? Você tem que abrir mão do prazer em alguns momentos para ter outros resultados, mas também se sua vida não tiver prazer algum, também fica por que de viver também, né? Perde a graça, com uma vida muito cinza. É questão de mais de equilíbrio. A gente pode dizer que a pessoa, nós que temos essa visão hedonista, poderia ser, para quem é apaixonado para psicanálise, bem voltada ao witch. O que vocês acham? Vai lá, gente da psicanálise, apareça aí. Dê um alô. Não tem nenhum psicanalista aí? Oh. Que pena, eu queria ouvir. Mas vamos lá, então. Então, como estava falando o nosso amigo aí sobre a questão hedonista, na realidade, a vertente hedonista fala muito do bem-estar. Oi, quero ouvir quem falou. Licença. A Bárbara disse que o microfone dela parou de funcionar, por isso que ela não respondeu. Ah, tá bom. Obrigada, viu, Jéssica? De nada. Então, vamos lá. Então, como a gente está comentando aqui, essa vertente hedônica, né, é conhecida como bem-estar subjetivo. Isso significa que a intencionalidade, a percepção, os estudos dentro dessa visão hedônica, pensa sempre numa felicidade a curto prazo, né? Essa busca que vem sempre a felicidade como algo de fora para ocupar esse lugar. É como se as pessoas buscassem amortecer a vida como ela é. É como se fugisse dos percalços que a gente tem no dia a dia, da dor ou das coisas que não estão lá grande coisa. Então, as pessoas buscam a todo custo, mas a todo preço que for, para ter esse prazer. Então, a ideia deles é assim, aumentar os afetos positivos, aumentar o nível de bem-estar subjetivo, buscar a todo custo, né, as coisas que deixam bem. A questão não é problemática em si, só que a questão é que a qualquer custo, e o pior, que é externa à minha pessoa. Então, é tão interessante que motivação tem uma ligação muito direta com as emoções. E a gente vai ver mais à frente, aí lá na terceira aula, esse assunto é muito grande, tem muita teoria, tem muita coisa. Mas a questão é, muitos se movem muito pelo prazer externo. E a gente tem... Oi, pode falar. Professor, então, o Instagram e o Facebook é uma motivação hedonista, porque as pessoas tentam mostrar pela rede social a vida que nem sempre ela leva, é isso? Em que sentido nem sempre ela leva? Me fala mais, assim, quero ouvir. Fala lá, Thelma. O que a sociedade expõe hoje? A felicidade que nem sempre está acontecendo dentro da realidade da vida dela. Então, ela expõe ela sorrindo ou expõe algo bonito, mas que, na realidade, a vida dela não está de acordo com aquilo que ela está expondo. Isso é também ou não? Isso, que não vem interno. É como se tentasse abarcar para dentro. Então, vamos imaginar, eu trabalho muito com comportamento consumidor, psicologia do consumidor. E nesses estudos, a gente vê que o consumo hedonista é nada mais, nada menos de que preencher ou fazer com que as pessoas se tornem felizes de forma custe o que custar, mas a curto prazo, e é uma coisa que não perdura.
não faz você continuar querendo algo, não faz você transpor aquilo. Por quê? Eu consumi isso agora, tá bom, né? Mas daqui a pouco você fala, parece que está faltando algo, parece que nada me motiva, parece que nada sai do lugar. É uma sensação existencial de muita falta de completude, acabativa das coisas, sabe? Por quê? Porque eu sempre estou fugindo da dor. Eu não quero prestar atenção no meu casamento, porque se eu prestar atenção, então vamos viajar? E eu sempre brinco assim, né? Quer conhecer que pé que tá o relacionamento? São duas. Agora, antigamente só dizia uma, né? Que era você viajar e ficar você e o seu relacionamento sozinhos, para viajar e ficar lá 10 dias. Dá para entender como está o pé da coisa. Ou ficar na quarentena, né? Que também dá para ver se de forma positiva ou não. Então, o que a gente começa a falar, assim, o que as pessoas têm buscado? Que tipo de felicidade é essa? É o carro que eu compro? É isso que eu compro? Então, essa perspectiva hedonista, na realidade, é tentar um bem-estar emocional, mas que na realidade não perdura. Não perdura, tá? E aí a gente vai ver que isso não se sustenta. Tranquilo isso, pessoal? E aí, como você falou mesmo, a nossa colega que falou, a Thelma, você vê no Face, você vê no Insta, essa busca incessante, o uso abusivo de drogas, o uso abusivo de relações sexuais totalmente desprotegidas, ou enfim, só eu vou porque estou com desejo e vai, pá, pega, mas também chega depois, no outro dia, de repente, fala, cara, me deu um negócio ruim agora no dia seguinte, pô, o que eu fiz? Ou mesmo do uso e abuso de álcool, drogas, você vai falar, putz, que mal que eu tô. Por quê? É curto prazo, né? Não é algo que preencha nada, né? Aqui, nossa, pequenininho a caligrafia, mas olha lá, existe um pessoal que estuda dentro de uma visão da própria psicologia, a gente chama de psicologia hedônica, né? Tem trabalhos muito bacanas para quem quiser seguir em cima disso, inclusive peguei bastante material. O pessoal da Europa, principalmente Portugal, estuda muito sobre essa visão hedônica, tá? Ele coloca assim, como estudo que torna a vida do sujeito as suas experiências agradáveis ou desagradáveis. Eles estudam, então, debruçam muito do sentido do prazer, da dor, do interesse, do aborrecimento, da satisfação, da insatisfação, da alegria e da tristeza. Então, do sofrimento, do deleite, ele tenta entender essa relação dual de coisas agradáveis e desagradáveis. Porque se você vai em busca do agradável, significa que o contraponto que você sente é o lado desagradável, né? Então, essa psicologia hedônica, ele sempre tá buscando investigar, intervir, né? E entender essas funções do prazer e da alegria, né? Se são suficientemente fortes e poderosas. E a gente sabe que não é bem assim. Então, eles se debruçam muito para ver esses antagonismos, prazer, desprazer, né? Hoje, eu acho que vocês já estudaram Bauman, não sei se vocês já leram Modernidade Líquida, de Bauman. Bauman, até pouco tempo, esse cara é fantástico, tem muita leitura, Amor Líquido. Fica a dica aí para vocês, de repente, baixarem aí. Tá? Nossa, tá tendo tanto livro de graça aí nessa quarentena que vou te falar, dá para abrir uma biblioteca maravilhosa. Mas vai lá, na Modernidade Líquida fala assim, nada é cristalizado, nada é para sempre, tudo é fugaz, tudo passa, né? Tudo passa como se fosse um clique do teu celular numa foto que você tirou. Já passou. Ou o delete que você dá, né, retirando um amigo do seu relacionamento aí, das suas mídias sociais. Tudo é muito fugaz, né? Então, a nossa sociedade, ela não permite, por muito tempo, ter o desprazer. Então, tem amigos meus, por exemplo, que falam, nossa, perdi minha mãe, perdi meu pai. Eu quero um remedinho, quero um remedinho, quero um remedinho, quero um remedinho.
né? Essa visão hedônica de que eu não posso sentir desprazer, é algo detestável. Então, a indústria farmacêutica vai lá e fala, toma, não é legal não. Quer dizer, o luto não é entendido como um processo natural humano. Você não permite-se, né? Por que tantas pessoas falam, eu não posso ficar sem prazer? Então, por que tantas pessoas fazem uso, por exemplo, agora eu não sei se está tanto assim, mas quando lançaram a pílula azulzinha lá, que é para a ereção, né? Esqueci o nome agora. Vocês lembram qual que era a pílula azulzinha? Viagra. Putz, lembrei. As pessoas não se permitiam parar com Viagra. Quando lançaram mesmo, foi incrível. Por quê? Prazer, 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 prazer. Era tanta busca desse prazer imediato, saciar esse desejo, né? Ou de ter esse desejo full time, que as pessoas, assim que introduziam no Brasil, as pessoas estavam morrendo, né, de ataque cardíaco. A gente já viu gente da Globo lá morto por causa disso. Por quê? Prazer, 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 chegar a morrer, né? Então, é incrível que essa visão hedonista faz. Alguma colocação, gente? Alguém está pensando sobre isso? Pensando sobre adolescência, juventude, mundo contemporâneo? Nada? Tá bom. Professor, acho que a gente, né, como futuros agentes da saúde mental, a gente tem que destacar bem essa parte, questão da dor e do sofrimento como sendo algo constituinte do ser humano, não simplesmente deixar, tem que sumir com isso. Assim, é um processo normal que o ser humano tinha que usar ao seu favor, de crescimento, etc. Né? Acho que ainda vê isso em algumas mídias. Aquele filme Divertidamente, por exemplo, acho que a ideia inteira do filme é essa, mostrar que a vida não é só felicidade, que tristeza também faz parte e tem a sua importância. Verdade, é verdade. Eu acho que é isso que você falou, eu gostei muito da preocupação. Oi? Tem alguém também que quer falar? O Caio tá tão quietinho hoje, Caio. Oi, professora, que eu estava com uma dúvida aqui. Fale, Caio, que coisa boa. Diga. Não, que é em relação aos slides, que parou de mudar. Aí, não mexi, não. Tá ainda naquelas letrinhas pequenininhas? Estava no segundo. E de algumas pessoas aqui também estava. Aí eu não sei se é a senhora que muda ou a gente vai passando. Eu que mudo. Eu estou no slide 6. Ó, vou passar o 7º. Vocês estão vendo lá motivação na perspectiva eu, da e Mônica? Vocês estão vendo? Ô, professora, a senhora ativou o modo de assumir o controle. Então, a senhora muda isso, só que a gente tem que mudar aqui no nosso. Entendi. Perfeito. Vamos lá. Vocês estão mexendo aí? Espera aí. Sim. Tá. Eu vou pedir, então, só para... Vamos lá. Vou passar aqui, ó. 7º. Para o apresentador, eu vou segurar aqui, tá? Ou vocês deixam quieto aí? Vocês deixam quieto aí? Engraçado, eu não sabia que tinha essa perspectiva, não. Tá sossegado? Todo mundo tá vendo perspectiva eu, da e Mônica? Vocês estão vendo o slide? Sim, sim. Bom, beleza. Sim, eu passei. Tá, beleza. Então, vamos lá. Já na perspectiva eu, da e Mônica, gente, cada palavrão, olha, ser estudante de psicologia e psicólogo fala cada linguajar que só por Deus. Então, a gente viu hedonista. Então, se a gente puder relembrar e anotar lá no caderno mesmo, essa visão hedônica, né? A questão hedônica vem de prazer, o prazer a curto prazo. Custe o que custar, os motivos sempre são externos do que internos, né? Então, ela é fugaz, ela acontece. Eu sempre estou fugindo da dor para a busca do prazer. E existem investigações em cima disso. Já na eu, da e Mônica, ele fala que não é um bem-estar subjetivo como Opa, vi uma imagem assim, um reluzente da Thelma, eu acho, que abriu. Opa, só fechou aqui o slide, espera aí.
Ih, gente, fechou. Vocês viram? Eu acho que eu vou controlar o slide, tá, gente? Porque eu não sei, parece que ele fechou. Com licença, tá, pessoal? Eu vou ver onde é que tá aqui. Peraí. Vamos lá de novo. Eu vou fechar, então, vou controlar, porque eu não sei, ele fugiu, pulou. Tan, 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 tan. Vamos lá. Vou dar sequência aqui, peraí. Parece a apresentação. Epa! Gente, eu não sei o que está acontecendo, se alguém está mexendo no sistema, eu não estou conseguindo parar o slide, gente. Vamos tentar não mexer em nada de abrir tela, não sei se isso está ficando com problema. Então, tentem não abrir e fechar a tela, porque como é que se chama? Da webcam, coisa que o vale, é porque eu acho que está atrapalhando no sistema. Só pode, tá? Então, vamos lá. Tenta não ligar e desligar, porque eu não sei se está tendo interferência. É a primeira vez que eu vejo isso. Então, na perspectiva da Mônica, ele vai para o bem-estar não subjetivo, mas psicológico. E aí, o que é bonito? Ele está falando da perspectiva interna. As pessoas que são motivadas eudaimonicamente, elas sempre estão em busca desse bem-estar que vem e é apoiado aí, que é o legal, na busca da autorrealização, na busca do potencial humano, na superação das coisas que são desafiantes na vida, né? Então, ele fala assim, você só alcança o bem-estar psicológico quando você se autodesenvolve, quando você trabalha com as forças e virtudes do caráter. Olha que forte. Pessoa que apanha da vida, que luta, que se supera, na maioria das vezes, se a gente observar, ele tem uma visão e uma perspectiva de vivência eudaimônica. Porque ele fala, o bem-estar não está lá fora, o bem-estar está a fazer o que eu estou fazendo agora, em plena quarentena, numa quarta-feira à noite, eu estou deixando de assistir o meu Netflix para estar ouvindo uma voz de uma professora lá na webcam, lá na casa dela, para o meu crescimento, meu desenvolvimento, enfim. A pessoa está sempre em alta performance, porque ela está buscando o quê? A superação diária, a superação e o propósito de vida, né? Então, as pessoas, por mais ruim que seja a vida, falam, eu tenho um propósito. Ai, mas por que você... eu não sei se vocês... não estou falando de religião, mas existe uma passagem bíblica que fala de Jó. Quem lembra de Jó, a história de Jó na Bíblia, que o cara se ferrou muito. Ele passou uma situação que ele perdeu esposa... Não, estava com a esposa ficou até o final azucrinando, mas perdeu filhos, perdeu gado, perdeu servos, perdeu a saúde, perdeu tudo. Ele era o cara mais rico, era uma pessoa poderosa e foi perdendo tudo, ao ponto de ficar literalmente lambendo, cheio de ferida, o cara vivia em chagas, o cara estava assim, lascado e mal na situação. E todo mundo fala lá, por que você não renega esse Deus? Por que você não deixa para lá? Você, né, larga toda essa tua fé. E ele incessantemente, ele falava, não. Ele tinha uma fé, ele tinha uma determinação, ele tinha um propósito de acreditar em Deus, que ele fala, eu literalmente eu não vou abandonar. E ele persistiu. Tempo, chagas, dificuldades, etc e tal, desafios mesmo. Imagina você perder filhos. É a pior coisa que existe para o ser humano, é a perda de um filho. É o ápice mais alto de pontuação em escala de estresse, quando você fala, perdi um filho. É altíssima, porque é algo muito
muito terrível. Mas o que aconteceu com ele? Eu não largo, eu não desisto. Ou seja, eu tenho motivos para acreditar e agir do jeito que eu estou. E ele, por persistir, ele teve tudo em dobro, triplo, o que o valha. É o preço que você está pagando hoje. Você está se abnegando de uma série de coisas que, por exemplo, você poderia gastar, um consumo de um celular, o consumo de um tênis, o consumo de você, de repente, fazer uma viagem e falar, não, eu vou segurar as pontas, eu não vou gastar porque eu preciso comprar livro, porque eu preciso pagar mensalidade, porque é uma perspectiva eudaimônica. Então, qual é o propósito de cada um que está me ouvindo hoje? O que você busca? O que você quer? O que você deseja? O que vale a pena sacrificar? E eu vou te falar uma coisa, viu? Tem uma experiência antiga, de 1940 ou 50, se eu não estou enganada, que fizeram com crianças com marshmallow, lá, um docinho. Entregaram para a criança o docinho e mais ou menos que eu lembro no Frigir do Ovos, porque eu sou péssima com memória, mas falava assim, olha, a gente espera que você não coma. E o cara saiu e deixou as crianças com baita de um doce, criança adora doce. E aí ele verificou e foi fazer um estudo longitudinal para entender por que teve crianças que não aguentaram e comeram e outras seguraram a determinação do cara para não comer. E perceberam, gente, isso é um estudo a longo prazo, resolveram acompanhar as crianças que não foram pelo prazer imediato. E aí quiseram estudar a personalidade, quem se tornaram essas pessoas depois de 20, 30 anos, e perceberam, a coisa mais louca, isso eu vou tentar achar essa pesquisa, e perceberam que as pessoas que perseveraram, não foram direto ao seu desejo, elas eram mais felizes, e com mais, como eu posso falar, plenitude, desenvolvimento emocional, tinham menos psicopatologias, eram pessoas com extrema, até falavam academicamente muito bem, tinham boas notas, eram pessoas que tinham um padrão de vida social depois muito maior. Por quê? Se a gente pensar na nossa vida, vamos tentar ver em minha prática dessa visão eudaimônica, muitas vezes a palavra sacrifício está envolvido no eudaimônico. O postergar o gozo, você fala, não, eu vou segurar mais um pouco. Não, eu vou segurar mais um pouco. Por quê? Porque eu tenho outras coisas a serem cumpridas antes. E o que você está fazendo com sua vida, né? A pergunta que eu quero fazer. Você está sendo mais na perspectiva eudaimônica ou não? Né? Então, o bem-estar psicológico foi muito associado positivamente com autoestima, moral, satisfação com a vida, afetos positivos, coping, ou enfim, essa palavra inglesa que diz enfrentamento, coping, é enfrentamento, ou seja, como eu enfrento situações de estresse, que enfrentamento eu tenho, né? Por exemplo, hoje, essa quarentena está fazendo uma prova de enfrentamento como a gente lida com a questão da reclusão, como a gente lida com a questão de privação da mobilidade. Claro que a gente vai ao supermercado, a gente não chegou ao ponto de não poder ir ao supermercado, graças a Deus. Mas, mesmo assim, como é que eu enfrento isso? Outra coisa, perceberam que as pessoas com essa perspectiva e o bem-estar psicológico têm mais habilidades sociais, né? Tem mais inteligência, tem resiliência, tem metas intrínsecas de crescimento. Se eu perguntar para um aluno dessa sala que a gente vê que tem visão aí da Mônica, ele vai te responder que ele tem, por exemplo, metas para esse ano. Está na cabeça dele, está no papel dele, está no orçamento que ele gasta durante o mês, está tudo colocado ali, porque ele tem meta. Até a pessoa, por exemplo, vamos dar um exemplo de academia, eu tenho meta, eu tenho que ganhar não sei quanto massa magra, porque ele está em alta performance, alto desenvolvimento, não é só aqui, ó, do cérebro, não é do corpo, é disso, daquilo, a pessoa, então a gente percebe que as pessoas que buscam esse bem-estar psicológico têm altos níveis de regulação das emoções.
Eu não posso imaginar, eu imagino que geralmente o hedonista é quando foi lá fez cagada, falando, nossa, o que eu fiz? É a frase da pessoa que está a visão hedonista. Nossa, o que eu fiz? Nossa, gastei o que eu não tinha. Nossa, que burrada, né? Por quê? Age por impulso, age sem controle, autocontrole, né? É claro, gente, pelo amor de Deus, entre 8 e 80 tem. A gente tem umas escorregadas, seja você eudaimônico, né? É difícil alguém fala, cara, eu vou ter um autocontrole, eu vou ter habilidades sociais, eu não vou gritar, eu não vou berrar quando acontece isso, aquilo. Duvido, se você é de carne e osso, você não rodou a baiana, se você não teve um momento de fraquejar. Todos nós temos. Só que a diferença entre uma pessoa que tem uma visão eudamônica, ela cai hoje, mas amanhã ela está levantando. Ela chora hoje bastante e muito, né, com lençol, mas amanhã ela está com outra cara. Vocês estão entendendo essa coisa figurativa? Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Alguém quer falar? Eu estou sentindo sozinha aqui nessa aula hoje. Tá fazendo sentido? É ruim que aqui a gente não vê um joinha, um ok, não sei o quê. Eu acho que tem aí para mandar mensagenzinha, não tem? Um chatzinho, não tem um negocinho para escrever? Quem não pode falar? Não tem, professora. Não tem? Ah, tá. O nosso não aparece. Ah, tá. O nosso... Mas eu já vi os meus amigos de outras faculdades que têm a mesma coisa, só que eles têm o chat, só que eu ainda não identifiquei onde que ativa esse chat pra gente. Vou procurar depois, aí eu falo. Boa, boa. Obrigada, viu? Nada. Jóia. Então, vamos lá. Mas, seguindo o barco aqui, então a gente fala que nessa visão aí da Mônica, a felicidade é duradoura. Só que eu vou tomar muito cuidado com essa palavra duradoura, parece que é pro resto da vida. Não, é o que ela costuma gerar, como é que ela foi criada. E ela foi criada na nossa educação, nos nossos valores, na nossa personalidade. Você não se abala facilmente, por quê? Porque você volta facilmente ao normal, né? Então, é o que ele fala, a gente mantém um equilíbrio, a gente mantém tudo, por quê? Porque a gente foi sendo forjado com a vida, com as experiências. A educação tem um papel primordial. Pais, mães que estão me ouvindo, futuros pais, futuras mães, futuras tias, tios. Gente, o que vocês puderem como desafio no relacionamento interpessoal, trabalhe com a geração novinha, para que por meio da educação eles aprendam a buscar essa felicidade duradoura. Não é que você vai ser para o resto da vida feliz, não é isso, mas que na maior parte da tua motivação, você passa a buscar esse bem-estar psicológico de forma sadia. Não é através do consumo exacerbado, né, do consumismo, não é o uso e abuso de substâncias psicoativas, não é em virtude, por exemplo, de pornografia, de coisa que vale, de relações extremamente prejudiciais para a gente, tóxicas, né? Não, são questões que você vai trabalhando, talhando em você, né? Que você fala assim, puxa, como é que essa pessoa lidou tão bem com tudo isso, né? Enfim. E aí eu vou mostrar para você algo que não é meu, essa fala. Não me pergunte quem é, assistindo uma live, indico para vocês esse cara de live. Aqui na sala eu acho que tem, eu queria saber se alguém estiver me ouvindo, me responda, que tem uma pequena empresa ou que trabalha como empreendedor do seu negócio. Tem na nossa turma, não tem? Tem na nossa turma empreendedor que está sempre aí na luta? Tem? Tem? Alguém que tem um trabalho externo, que faz vendas, A Kátia? Eu. Uhum. Fala, Kátia, o que você faz, Kátia, para nós?
Ó, eu tenho uma ótica, né? E fora eu ter a ótica, eu sou vendedora, eu vendo óculos, vendo bolsas, vendo relógio, tudo externo, atendo empresas e pessoas. Puxa. Kátia, eu vou te indicar, você pede para mim ou pede, enfim, pega o meu contato aí, eu vou passar um Insta para você ver um cara que, olha, eu acordei ontem encontrei esse cara numa live, falei, esse cara não é super top. E ele falou sobre, sem querer, ele falou do eudamônico, né? E ele falou assim, como será a vida pós-quarentena? E o cara tem, sei lá, 300 mil seguidores, não sei, algo assim estratosférico. E aí ele falou, a primeira pergunta que estão fazendo é como vai ser a economia fora toda essa diversidade. E ele respondeu uma coisa muito legal que eu quero falar para vocês. Não sei porque eu vou falar, talvez sirva para alguém que está me ouvindo aí. Às vezes a gente fica muito paralisado com o que a gente está vendo, ouvindo, a gente está às vezes virando o nosso ouvido uma privada, que tudo vai entrando, tudo vai indo, todo o lixo vai entrando, e a gente tem que ser muito seletivo. Mas ele falou assim a seguinte coisa que eu acho que é importante a gente fazer uma retrospectiva. Eu tenho sensação que nessa sala tem alguém que está cabisbaixo, alguém que fala assim, cara, eu acho que eu não tenho essa resiliência necessária para todos os momentos que talvez porventura tenham, as pessoas estão falando e tal, mas eu quero te falar uma coisa, reiterar para verificar a tua resiliência. Quantas pessoas que estão me ouvindo aqui, se pudessem pegar um papel, uma caneta agora, eu vou fazer essa tarefa para quem está desanimadão hoje. Pega um papel, um bloquinho, tá? O seu caderno, e começa a anotar as coisas difíceis, circunstâncias, contextos, das quais foram muito difíceis na sua vida. Anota mesmo, não tenha dó nem piedade, começa a anotar, por exemplo, morte do meu pai, falência não sei do que. Começa a anotar tudo que você, de uma certa forma, perdeu, ficou insatisfeito, achou que era para quebrar de vez, começa a anotar sem dó nem piedade. Às vezes a gente vai pegar coisa do arco da velha, nem tinha mais lembrado, a memória resolveu dar uma sacaneada, sumiu, né? Tá lá na memória do longo prazo, quando a gente faz uma atividade dessa, parece que terminando a aula vem um monte de coisas. Anota. E após anotar, a segunda tarefa é: eu superei. No momento a gente acha que não vai dar conta, vai sucumbir, vai enroscar, não vai aguentar. E o que acontece? Você, se pegar a tua história de vida, você fala, cara, que resiliência foi essa? No momento eu não senti capacidade de achar que tinha uma resposta para isso, um recurso para isso, uma possibilidade para isso, uma paciência para isso, uma energia para isso. E se você fizer essa tarefa, você vai ter. E eu tenho certeza disso. E aí esse cara, que não é eu que fiz isso, eu tenho que descobrir o nome dele, porque senão fica chato isso daqui, mas ele falou que a maioria de nós, a resiliência é comparada com uma bolinha de tênis, ele falou. A gente não vê por conta das imagens, mas quando a bola bate na raquete de um jogador, ela faz uma compressão, ela o quê? Ela quase que ela contrai por causa da porrada que recebe. E aí aquilo lá ela contrai, mas na hora que ela retorna no estado normal, porque aí ela volta ao estado natural, o que acontece? Ela deprime? Não, ela expande, e na hora que ela expande, que ela leva a porrada, que é a vida, as circunstâncias, dificuldade, ela vai com força total, ela vai com velocidade, e ela também vai com uma direção muito certeira. Ela vai com, e principalmente quem está manipulando aquela raquete, ela vai com toda a força desse mundo, com toda a intensidade, com toda a coragem. Isso é resiliência. É você estar num estado que parece que você está comprimido, parece que você vai quebrar, mas ele volta, e quando ele volta é o que ele está falando. Quando você voltar da quarentena, é que nem a pessoa resiliente, é antifrágil. Eu achei legal a definição dele. Uma pessoa resiliente é antifrágil. Ela comprime sim, ela aceita a bordoada sim, ela não vai de contra. Acontece, você não tem como às vezes falar, não, eu não quero, é que nem está no mar.
você vai pegar vento, quem vai no mar sabe, você pode pegar vento, pode ter que pegar rajada, você pode pegar ondas muito grandes, você está lá. Mas o que acontece? É a forma com que eu vou pegar essa direção, a forma que eu vou pôr essa energia, né? A gente fala que quem trabalha com navegação e vela, para você literalmente sair de com uma situação difícil no mar, é você pegar um vento contrário para impulsionar para você sair daquela situação lá, né? Então, eu achei muito legal. Não sei por que eu estou trazendo, mas deve ter alguma razão. Às vezes eu acho que eu tô meio doida, mas tudo bem. Ai, eu ainda tô gravando um negócio desse. Deixa eu ver se eu tô gravando. Pior que eu tô, eu acho. Tô. Mas tá, toca ali o pau. Faz sentido isso, gente? Sim. Faz sim. Então, vamos seguir em frente. Boa. Qualquer coisa é só voltar aí. Aí vem um papo. Então, a gente já saiu da definição de motivação. A gente já falou dessa perspectiva eudamônica, né? A gente já falou da hedonista. Aí a gente vai falar também de pessoas que são movidas dentro de uma perspectiva. E movidas tem a ver com motivação. Ao homo econômicos e ao homo sociais, né? Ou a gente fala sociais, cada um fala uma coisa. Então, quem é esse Homo econômicos? Então, o Homo econômicos, né, é quase como um personagem, né? É um conceito que a gente expressou aí desde a época dessa visão neoliberal, dessa questão, olhando o ser humano do ponto de vista da economia racional, dessa visão de Adam Smith, né? Que o poder, a questão do ser humano, ele funciona por meio do dinheiro, por meio do status, por meio disso. Então, muita gente é centrado nessa capacidade. Então, ele acredita que quando eu tenho essa perspectiva, esse atributo voltado ao Homo econômicos, eu tenho sempre uma ligação com as pessoas dentro dos próprios interesses. É claro que se a gente pensar, não é de todo mal você, de uma certa forma, desde que a economia remonta, a economia, o surgimento dessa questão capitalista, lá do século XVI ou XVII, nós somos movidos dentro de uma dinâmica de interesse. Claro, você vai fazer a faculdade por quê? Claro, entre outras coisas, de ajudar o outro, eu também tenho um interesse, como disse até Bento aí falou, né, de ter mais dinheiro. Claro, não há nenhum problema. Nós somos movidos aos nossos interesses, né? Mas o que vai dessa trama aí do Homo econômicos, né, é que muitas vezes você destrói ou desconfigura essa visão do ser humano enquanto necessidade psicobiológica e sociológica. Ele fica muito atento aos interesses, ele sempre fica muito atento ao que quer atingir, qual objetivo ele almeja. Então, ele não considera as variáveis do ser humano. Então, tenta imaginar um político extremamente homo-econômicos. Tenta imaginar, por exemplo, um empresário extremamente homo-econômicos. Eu vi uma coisa que, para mim, retrata muito quem... Eu coloquei lá no meu Face e me chamou muita atenção a visão do Homo econômicos muito claro, tá? Só porque está lá no Face, todo mundo abriu na internet e viu o dono do Madeiro. Vocês viram lá? Do dono Madeiro deu o que falar. E o dono também da franquia dos girafas, né? Que falava assim, precisamos, de uma certa forma, trabalhar. Se morrer 7, 8 mil pessoas perto do contingente brasileiro, tranquilo. Ele falou isso, ele colocou isso, né? Quer dizer, é uma visão, de uma certa forma, da questão mais econômica possível, né? Ele desconsidera uma visão mais racional e utilitária. Eu preciso disso, eu preciso que a minha rede de franquias não sofra isso, eu preciso também de empregar, e aí vai, né? Então, só pegando como um exemplo do Homo econômicos, tá? Essa coisa mais voltada ao racional, ao utilitário, etc. e tal. Nessa visão, não há espaço, olha que bacana isso, para o senso de generosidade. Se tá bom para mim, isso que importa. A generosidade não está na fala. Ele busca o quê? Saciar seus desejos apenas para o mesmo fim. Eu tenho interesse, eu quero chegar a isso, e o resto que se exploda. E ele fala também, né, dessa questão dos interesses,
uma pessoa voltada, uma visão mais racional e estratégica, eu faço isso para obter aquilo, né? Então, o seu desejo é acumular riquezas de modo que o esforço para concretizar os seus interesses se torne cada vez, não é nem menor, é maior, desculpa, eu digitei errado, tá? E ele evita o trabalho e o esforço desnecessário. O importante dele é o ideal. Ou seja, assim, ele não vai fazer nada que não dê retorno para ele. Ele não vai fazer nada que não ganhe nada com ele. Por exemplo, o Homo econômicos é aquela pessoa que fala assim, eu vou perder tempo para falar com fulano de tal, ele não vai me trazer nada em troca. Essa frase já começa a identificar uma pessoa dentro dessa visão do Homo econômicos. Tá entendendo? Esse é o excesso do Homo econômicos. Tá claro isso, gente? Sim. O homem é uma mercadoria na visão do Homo econômicos, tá? Por muito tempo, a teoria do Homo econômicos era um ponto central dentro do conhecimento econômico. Contudo, com o passar do tempo, o desenvolvimento da economia como ciência e a incorporação, por exemplo, da psicologia, da sociologia, foi mudando essa vertente e foi considerando o homem dentro de uma compreensão mais holística, inteira, né? Resumindo, o homem econômico é um homem econômico racional, que ele identifica e as suas preferências, seus interesses estão voltados nesse mundo, principalmente dos negócios, da riqueza, e ele sempre analisa, sempre para tomar uma decisão de forma racional, que oportunidades tem, que custos ele vai ter, se tem custo a mais, ele está fora, ele não tem tempo a perder, ele vai como se fosse... E é interessante que a tomada de decisão dele realmente é muito direta. Não vamos dizer que empresário não tem que ter essa visão do Homo econômico, mas o problema é o excesso, porque desconsidera o ser. Hoje a gente alia, por exemplo, uma visão da psicologia com a economia. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma vertente, não muito discutida porque é algo novo, mas existe psicologia econômica. Inclusive, tem uma professora de São Paulo, que acho que eu sigo no Face, que ela discute a questão da economia versus o homem, mas dentro de uma visão equilibrada do homem nas finanças, né, do comportamento. Muito legal. Quais são as críticas dessa teoria, né? Que as pessoas maximizam muito os seus interesses e os benefícios próximos, né? De acordo com a boa vontade deles, né? E eles também, além disso, muitas decisões podem ser tomadas sobre incerteza, com conhecimento insuficiente. Então, o que ele quer dizer assim, olha, por mais que essa teoria pareça maravilhosa, fala de que o Homo econômicos é racional, tem uma crítica, porque quem disse que as pessoas são tão racionais assim? Quem disse que dá para ser racional dentro de um mundo incerto que a gente vive? Quem disse que a gente consegue, por exemplo, ter autocontrole de tudo? Gente, o coronavírus, o Covid-19 vem mostrar que essa visão do Homo econômicos destrói por conta de algo invisível. Se eu era a potência americana, hoje eu começo a perceber que essa potência está esmorecendo, porque eu não tenho conhecimento suficiente no que isso vai acontecer, quando vai terminar, como vai envolver. Então, a gente começa a observar que essa racionalidade, esse controle, mesmo tendo maior recurso, maior capital, ele pode ser desfragmentado, e isso é uma das críticas do Homo econômicos. Então, resumidamente, né, o Homo econômicos coloca o dinheiro e a riqueza em primeiro lugar e busca sempre vantagens financeiras e econômicas. Eu acho que essa frase resumiu tudo dessa aula, dessa parte aqui. Tranquilo? Acho que não tem dificuldade, né, gente? Não, né? Posso seguir, Não, gente? pode. Tá. Aí já vem, engraçado, gente, que teoricamente, quando a gente está montando a aula, a gente tem muito do Homo econômicos, muito. Vários teóricos, vários economistas, Adam Smith e outros autores, é muito forte essa área de discussão sobre essa vertente, mas o Homo social, ele fica meio de escanteio, mas diz assim,
Essa concepção do homo social veio lá da época, anotem aí se vocês quiserem, da teoria das relações. Vocês vão ver isso na área organizacional, se Deus quiser, vocês vão ter aula comigo. Dizia o seguinte, que Elton Maio foi um psicólogo, né, muito famoso na área organizacional, que foi o primeiro a trabalhar com a teoria das relações humanas. Ele foi investigar o que levava as pessoas a produzirem mais. Antigamente se achava, na visão do Homo economics, que movia as pessoas para trabalhar, para motivar, para lutar, era o dinheiro, que era essa visão antiga, na época do Ford, do Fordismo, do Taylorismo. Para quem é administrador já ouviu falar do Tempos Modernos. Se lembra dos Tempos Modernos? Aquela fábrica, ali era a visão centrada do Homo economics. Não pode perder tempo, tem que ter produtividade, tem que ter agilidade, temos, passar por cima de céus e da terra. Chegou um momento da história que foi atrás desse homens sociais, porque ele descobriu que as pessoas não eram motivadas só por dinheiro, que ele começou a fazer variáveis, achava que as pessoas estavam satisfeitas por conta da energia, aí ele aumentava a energia, depois ele aumentava a temperatura, baixava a temperatura, e ele começou a observar, estranho, que as pessoas se ligavam, tinham motivações, mas que não era a ver com salário, não era a ver com ambiente, com enriquecimento do ambiente, não era nada desse tipo, mas que raio que é? E gastaram muito com essa pesquisa. Resumo do frigir dos ovos, ele notou que o que movia as pessoas eram as relações sociais daquele grupo que ele começou a investigar. Porque só em olhar o outro ser humano, de observar, de atentar às necessidades dele, ele falou, isso por si só se tornou um motivador. Então eles começaram a produzir muito. E aí eles começaram a entender que, dentro dessa perspectiva, o homem sempre busca o quê? O objetivo o quê? Satisfazer, antes de tudo mais, a autoestima e as necessidades sociais. Né? Enfim, é isso. Então não tem muito o que falar. Então aí tem a relação dos dois. Na perspectiva econômico-racional, o ganho, os bens materiais, e no homem social é a motivação do grupo, o reconhecimento dos colegas, as relações interpessoais, a generosidade, esse movimento. Então a gente pode ver que tem lideranças mais homem econômicos, que está mais atento à tarefa, ao procedimento, ao padrão, ao produto do que se tem feito, e as pessoas mais movidas, essa visão homossociais, elas falam assim, a gente desempenha alguma coisa, mas tem a ver com a camaradagem, com o relacionamento interpessoal. Isso é um motivador forte dentro dessa perspectiva. Então tá, beleza. Essa aula é comprida. Gente, vocês não têm ideia como é puxado esses assuntos de motivação, né? E aí, a última parte da aula, um pouquinho mais puxada, que a abordagem cognitiva fala da motivação, tá? Quando eu falo da abordagem cognitiva, eu estou falando dentro de uma visão mais contemporânea disso. A gente vai ver semana que vem uma porrada de teórico. Se você pegar a pré-aula, acho que a 8ª, você vai ver muitos teóricos. E dentro dessa visão cognitivista, a motivação, entre outras coisas, tem uma relação direta com a atenção que a gente vivencia, né? A persistência da atenção. Sabe a pessoa perseverante? Você fala, caramba, eu sou jovem aprendiz, caramba, eu vivo tensionado, eu vivo trabalhando, eu vivo recebendo. E um controle da homeostase. Lembre-se que a palavra homeostase é equilíbrio. Então, a gente sempre está nessa ânsia, né? Entre o equilíbrio da atenção, e a questão da atenção e do equilíbrio. A gente sempre está fazendo essa satisfação. A gente não pode estar o tempo todo tensionado, porque o tempo todo tensionado a gente arrebenta. A gente não consegue funcionar sob pressão, mas a gente precisa sempre aquela respirada, e etc. e tal. Então, reiterando aqui, né, todo comportamento humano é motivado por causa dessa persistência entre tensão e homeostase. Onde não existe persistência, não há motivação, não há energia, né? Você precisa passar por essa onda grande aí. E ele fala, dentro dessa perspectiva, que o homem é uma pessoa ativa naquilo que faz, ele é seletiva naquilo que faz, ele nunca é passivo diante da situação, né? E muito menos reativo. Ele busca alcançar seus objetivos e oportunidades pelas situações.
Por exemplo, hoje está todo mundo lá olhando o que eu posso empreender depois de que acabar essa quarentena, o que dá para ser feito, ou seja, ele sempre está buscando farejar oportunidades. Por exemplo, a galera que é ligeirinha, por exemplo, vai falar assim, cara, o que está rolando aqui é no delivery, é na entrega, é no oferecimento. Todo mundo foi atrás do quê? De site, todo mundo foi atrás do mídia social. Eu tenho uma amiga minha que não tinha nenhum cliente, agora está chamando gente para ajudar ela para mexer nessa coisa de social media, desse negócio de fazer Instagram, de bombar. Cara, ela sempre foi pequena, só ela e ela está chamando gente, porque são oportunidades, são possibilidades, né? Então, o cognitivismo, essa visão, explica um comportamento dentro dessa visão temporal de futuro, que também vai além dessa visão behaviorista, sim, que ele coloca aqui, que não depende da experiência passada, como era definido essa motivação e da psicanálise, mas principalmente dessa explicação do que vem a acontecer o futuro, né? Essa é a colocação dentro dessa visão cognitivista. As teorias cognitivistas assumem que as cognições têm o papel mediador entre o estímulo e as reações, ou seja, tudo passa por essa mediação cognitiva, tudo passa pela essa percepção do que eu quero falar para vocês, de como a gente interage com o meio, como a gente seleciona. Se lembra da percepção? Como eu seleciono, como eu processo, como eu armazeno, ou seja, a memória, como eu avalio o que está ao meu redor, no meu ambiente, tudo é processado dessa forma. Então, nessa visão, tá, cognitivista, ela dá um pé na bunda das teorias que falam de personalidade estável, ela dá um pé na bunda dessas questões aí de mecanismos automáticos de reação. Não, ela fala, não, dentro da motivação cognitivista, não, tudo é processado, tudo é elaborado, tudo é percebido, tudo é armazenado, tudo passa por esse processo racional aí, né? E aí ele coloca o seguinte, que o que determina o comportamento, que determina as coisas, é como a gente avalia e julga as coisas. Então, se a gente reparar, você é motivado por quê? Porque o tempo todo você está julgando alguma coisa, por exemplo, você está fazendo uma avaliação sobre custo e benefício, você está julgando, olha, vale a pena, por exemplo, eu guardar 10% da minha economia para ter o meu apartamento. Então, dentro dessa visão cognitivista, né, ele fala, a motivação está muito voltado à forma como que eu enxergo as coisas e como eu tomo ação para as coisas. Tá claro isso, gente? Posso seguir? Ou tem uma dúvida aí? Sim? Tá. Por outro lado, ele também é uma teoria que nega os conceitos de necessidade, do tal do drive, ou seja, impulsionadores da ação. Ele sempre reitera, tudo passa pelo prisma não do impulso, não dessa questão totalmente subjetiva, mas principalmente pelos processos cognitivos. Eu tenho que conhecer as coisas, eu tenho que avaliar e verificar qual o significado e o valor de orientar, por exemplo, um objetivo. Eles são muito assim, tá? Então, se falar de teoria de Maslow, essas coisas aí que a gente vai ver, eles não gostam, não. Outra coisa, eles valorizam o pensamento, a ação, e eles falam muito que a gente é muito movida, e aí eu quero chamar a atenção para vocês das expectativas, das intenções, dos objetivos, das percepções, das crenças que a gente tem de si próprio e das situações. Aí já vai chegar num nível alto que a gente vai falar no final da aula da autorregulação. Então, o que essa questão da visão cognitivista fala, né? Dessa questão do comportamento, etc. e tal, né? Ele está muito atento, tá certo? A que a pessoa não é um papel reativo, de reação, mas é um papel ativo que a gente vai estruturando a nossa vida pela nossa ação, pelas crenças que a gente porta de si próprio,
Pessoas com muita autoconfiança são grandes pessoas que acabam movendo céus e terra na sua motivação. Autoconfiança, gente, eu acho que é uma das coisas mais ricas que tem nesse processo aí pessoal. Então, reiterando, ao acentuar os processos cognitivos, a experiência passada e o contexto presente deixam de ser concebidos como determinantes inquestionáveis ou automáticos do comportamento. A ideia é o seguinte: o papel da experiência passada e da aprendizagem no comportamento consiste em fornecer meios através dos quais o sujeito procura o objetivo. Ele fala assim, eu não desconsidero o passado, embora não me ligue tanto, mas o que ele fala, tudo é um aprendizado, tudo é um crescimento. Se eu hoje tenho determinadas crenças, se eu tenho hoje determinados valores, se eu hoje tenho um autoconceito de mim, isso fornece meios para que eu atinja um objetivo, para que eu lute. Por isso que o pessoal que trabalha com terapia cognitivo e comportamental, por exemplo, trabalha muito com crença, porque crença é geradora ou não de ações. Se eu tenho uma crença de autoeficácia, eu vou lá e faço. Se eu tenho uma crença que eu sou ineficaz, hoje numa perspectiva comum aí que se diz aí, quem aqui na sala já leu o livro Mindset? Alguém já leu esse livro? Mindset? É um que tem um cérebro na frente? Se não leram, eu vou passar de presente para vocês aí, um e-book para vocês, do Mindset. E ele fala sobre isso. Quando eu tenho um Mindset, uma crença... Aceita? Então tá, Gabriel. Vou mandar tudo pela nossa líder aí. Quando eu tenho um Mindset, ou seja, uma atitude progressiva de crescimento, que é uma crença de acreditar, de aprender, de valorizar o erro também, porque o erro também é aprendizado, eu o quê? Propulsiono e motivo para as coisas. Eu me esforço, é fantástico. É um livro maravilhoso, tem muito a ver com a aula de hoje aqui, tá? É um bônus. Aí eu só vou pedir para que Beita anote aí, fala, Gil, você vai nos dar o livro Mindset. Então eu mando para vocês, tá bom, gente? Aos que estão aqui, ganham esse presente hoje, esse reforço. Aí a gente vai para a última parte, prometo que eu não vou ser tão longa assim, mas é fantástico esse assunto e eu peço para vocês estudarem até mais, que é a motivação e a autorregulação. Diz o seguinte, tá? O conceito de autorregulação é definido como a capacidade de controle e gestão dos pensamentos, emoções, ações e motivação através de estratégias que permitem a gente chegar aos nossos objetivos, evitando resultados indesejados. Ou seja, é a habilidade que eu tenho de analisar o ambiente, ter uma resposta adaptativa, se eu poderia colocar isso daí, né, de adaptação a esse meio, da qual, nesse ajuste, no final das contas, tem uma implicação que dá um resultado bom no meu desenvolvimento pessoal, no meu bem-estar também. Então, reiterando, quem tem autorregulação é uma competência que faz com que a gente alcance os nossos objetivos, tá? Tem uma autodireção. Ninguém fala, você tem que fazer tal coisa. Você tem que ser uma pessoa persistente. A pessoa faz. A pessoa se ajusta. Essa crise que parece que não vai parar nunca, a pessoa se adapta ao meio e fala, cara, tá assim, tá, tudo bem, beleza, eu não posso brigar com o presidente, eu não posso brigar com o Covid, mas eu preciso me adaptar e atuar, agir, ir à luta em cima daquilo que eu espero. Então, são pessoas extremamente assim. Então, as dificuldades de autorregulação, quem não tem, aí vamos começar a falar quem não tem, que é a habilidade de ir firme diante de situação, tem mais predisposição a problemas nas relações interpessoais, abuso de substâncias, transtornos emocionais como depressão e ansiedade, comportamentos impulsivos ou agressivos, tá? Então, isso, de uma certa forma, a autorregulação é um top das galáxias, que eu falo, né?
que envolve funções executivas superiores. Então, dentro desse conteúdo nosso, se você puder estudar autorregulação e o que se faz, como é que você tem mais autorregulação? Como é que você consegue se desenvolver melhor? Como é que você tem menos risco de depressão? Como é que você evita isso? E esses estudos começam a observar aqui. Para que eu faça isso, eles identificaram algumas fases dessa autorregulação. Olha a primeira aqui. Fase de planificação, ou seja, eu analiso a situação, eu estabeleço os objetivos, eu me organizo, eu me programo e eu olho para trás também nas aprendizagens anteriores e eu toco a coisa. Então, reiterando, a pessoa autorregulada, ela não é assim, vou lá e faço do jeito que dá, não. Ela olha a situação, ela pensa nas lições que teve no passado, ela não desconsidera, ela não passa uma borracha, não. E ela vai traçar os objetivos dela. Fase de execução, coloca em prática aquilo que ela pretende. Autorreflexão, avalia os passos que vai dando, alcançando, né? E ela sempre vai retroalimentando aquilo que fez e o que aconteceu. Sabe aquela velha história? Olha, hoje eu fui para ação. Hoje eu fiz um objetivo, hoje eu coloquei na minha planilha que eu vou fazer tal coisa nesse dia. Fez. Se não fez, olhou o que não fez. Realmente eu não estava muito autorregulada, não. Por quê? Porque eu deixei, por exemplo, procrastinar, eu perdi muito tempo hoje me coçando, vendo redes sociais, eu tinha como missão ler um livro. A pessoa autorregulada, ela planeja, ela vai colocar no papel. Hoje, do horário que eu estou acordada, eu vou ler 10 páginas, 5 páginas, mas ele coloca como meta. Então, quero reiterar assim, autorregulação não acontece do dia para a noite, mas eu preciso planificar, eu preciso colocar no papel, eu preciso colocar como meta. Sabe o que é aquela sensação que as pessoas têm? Estou me sentindo tão vazia, eu estou sentindo que a grama do vizinho é mais verde, mas põe o zoião para ver como é que essa pessoa faz. Ninguém presta atenção nas pingas. Como é que é aquele ditado, gente? Qual é aquele ditado que fala? Ninguém vê as pingas que eu... Como é que é? Não sei. Alguém está aí para me ajudar nesse ditado popular, que ninguém vê as pingas que eu tomo? E como é que é o negócio? Eu não sei, gente. Tô péssima. Todo mundo vê os tombos que eu caio, mas não vê as pingas que eu bebo. Pois é, né? Ninguém vê ali que é em cima de muita luta. Outra coisa muito interessante que as habilidades da autorregulação é metacognição, consciência e capacidade de refletir sobre o seu próprio pensamento. Cara, a pessoa observa, ela presta atenção, ela reflete sobre sua conduta. Autoconhecimento, sabe de suas forças, sabe de suas fraquezas, sabe de suas qualidades, ela tem um tempinho para fazer introspecção. Não é aquela pessoa ataloada, hedonista, louca, varrida, impulsiva. Não. É uma pessoa que para, olha e vê se dá para passar, né? E ela tem um autoconhecimento. Porque vamos supor, a pessoa que não tem um autoconhecimento, às vezes fala assim, não, entre esse barranco e esse barranco, eu vou lá e salto. A pessoa que tem autoconhecimento fala, cara, essa performance aí dessa vala para pular, eu não tenho perna para isso. Eu não treinei para isso. Não dá para pular essa vala, eu vou me arrebentar. Então, a pessoa que tem autorregulação, ela sabe até onde pode ir e até onde que ela não dá conta. Ela não vai pagar esse preço, né? Porque ela já tem um histórico dela pregresso para saber até onde ela pode ir. O autocontrole é manter o foco e a direção da ação. Né? Sabe aquelas pessoas que a gente fala, cara, como é que você não se distrai com isso? Ela tem autocontrole, ela tem o foco, né? A direção. Outra, automonitorização, observação e supervisão do próprio comportamento. O que você está fazendo? É engraçado, gente, mas as pessoas que são muito motivadas e muito cuidadosas com a saúde física, elas sempre estão se automonitorando. Você está muito tempo sentada, vai se mover. Você está se alimentando mal. A pessoa fala consigo própria, uma coisa muito louca. Geralmente as pessoas que têm essa autorregulação, cara, é um papo reto consigo próprio. Tá toda hora falando,
Levanta a bunda daí, vamos embora, vamos fazer alguma atividade. E autoeficácia. Confia nas próprias capacidades de atingir as metas. Claro, o cara não sai fazendo burrada torta direito, ele planeja. Ele dá passos conforme ele acha que tem capacidade e habilidade, ou ele entende sua força e sua fraqueza. É claro que ele vai conquistar muito mais vitórias, não que ele acerte sempre, mas ele tem mais tendência a acertar do que errar. Por quê? Porque ele vai se tornando confiante. Ninguém nasce confiante, gente. A gente nasce assim, pai e mãe, tá certo isso que eu tô falando? Ainda olha para a mãe e para o pai falando assim, eu tô esperando a confirmação e validação disso, porque eu vivo, de repente, fazendo burrada. Então, eles olham, né? No começo, a validação é de fora, mas com o passar da nossa maturidade, nós próprios vamos trabalhando com a nossa confiança e nossa habilidade de lidar com as coisas. Tranquilo? Estão todo mundo ainda aqui? Olha, 16 ainda manteve. Vocês são o máximo! Estamos chegando no último slide, eu prometo. Outra coisa dos componentes da autorregulação. Olha, vê se você é automotivado. Impulso para perseverar, manter o otimismo e entusiasmo de forma autônoma. Não precisa do outro para me estar me empurrando. Eu sou automotivado. Aí tá frio. Tô automotivado, eu vou assim mesmo. Tá quente, tô automotivado, eu faço. Tô sem dinheiro, vou lá e sei lá o quê, mas tô automotivado. Automotivado. Ninguém precisa falar e fazer para o outro. Ele faz, ele é autorregulado. Filho, vai estudar. O autorregulado, ele tem automotivação. Ele sabe, ele caminha por si próprio, com as suas próprias pernas. Flexibilidade mental. Capacidade de adaptação do comportamento às condições do meio em constante mudança. É um cara ágil mentalmente. E o cara está pensando aqui o amanhã e já vai. Eu vou tentar achar, eu vou mandar para vocês. Tem um cara que eu gosto muito, a história de vida dele é muito de autorregulação. É de um vendedor. Falar em vendedor, tem vendedor aí? Eu vou passar para vocês. Vou tentar só achar o material dele, conta um pouco da vida dele. Inibição comportamental é a habilidade para travar o comportamento e substituir por outro mais adequado. Sabe aquela burrada que a gente vai fazer, mas a gente fala, pera, fecha a boca, cala a boca, né? Que você vai mesmo falar, você vai dar um fora. A pessoa inibir comportamentalmente aquilo que é inadequado, né? Ele espera, porque fala assim, vou fazer uma burrada, calma tudo. É uma pessoa que não põe os pés pelas mãos. E autoavaliação, valorize, julga a própria atuação e realize uma aprendizagem da mesma. Fala assim, por exemplo, por hoje, né, sabe aquela pessoa que no final do dia, acho que deve ter gente aí na sala que é assim, olha, por hoje, pensando no meu dia, eu fiz isso, ela consegue ter um aprendizado das coisas que deram certo, das coisas que não deram certo, que a vida é assim, também de erros, acerto, nem todo dia está aplaudindo, nem todo dia é feliz, né? Mas essas pessoas têm essa noção. Beleza? Agora abra os microfones! Pelo amor de Deus, galera! Abra os microfones que eu estou me sentindo muito sozinha. Eu tenho certeza, vou fechar aqui esse slide. Peraí, vou fechar esse slide aqui. Professora. Oi, eu quero ver as caras de vocês nessas câmeras, meu Deus do céu. Por favor, eu tenho certeza que tem gente... Ai, que bom, ai, que bom. Professora. A senhora tem certeza, professora? Tenho. Só não pode aparecer pelada na câmera, né? Ou pelado. Ai, gente, eu vou contar uma coisa para vocês muito engraçada. Para vocês eu conto. Eu vou... Aí, Bento, tudo bem, Bento? Tudo bem. Ai, tá de boa. Vai lá. Kátia, cadê você, Kátia? Tô aqui. Giselda, Jéssica, cadê vocês? Cadê a carinha de vocês? Gabriel. Marcos Nem lembro a última vez que Alexandre. cortei o cabelo. Não importa. Eu também não tô conseguindo ativar minha câmera, Pro. Hã? A câmera tá ruim, não tô conseguindo ativar. Bruna. Cadê tu, Bruna? Jéssica, Luana, Lucas, Caio. Thelma. A Thelma, eu tenho certeza que a Thelma funciona a câmera. Eu vi um bate rápido dela, flash.
Marcos Alexandre. Ah, e Marcos Alexandre? Tá tomando tereré, Marcos Alexandre? O que é isso na sua boca? Não, eu tô fumando. Hã? Tô fumando. Tá fumando? Ah, tá certo. Vozeirão Marcos Alexandre tem, né? Poxa. Muito bem, Marcos Alexandre. Olha, aula assim até eu, hein, gente? Que coisa boa, que conforto. Não é? Deixa eu tirar uma foto de vocês, posso? Permisso? Boa. Meus queridos, eu quero dúvidas, sugestões, perguntas, comentários. Foi de boa? Como é que é? Foi boa. Dá para estudar, gente, aí aprofundar Muito boa esse... a aula. Ah, que bom! Ó, tô devendo o livro Mindset. Vou tentar passar de pessoas autorreguladas para vocês alguns exemplos legais. Cobra aí, Beto, que eu já vou mandar. Eu não vou nem enrolar. Eu saiu aqui, fechou, eu mando, tá bom? Beleza, vou te mandar mensagem. Tá bom. Semana que professor? vem... Oi, diga, Gabriel. Uns dias desses, a senhora, eu lembro que tinha anunciado uma live. Qual que é o Insta da senhora? Não sei. Ah, que legal! Oriente Carreira. Oriente Carreira. Isso, tudo junto. Ok. Ai, Que não. bonitinho, Gabriel! Gabriel, você tem que usar mais chapéu, Gabriel. Como fica bonito pra você? O Gabriel tá. Gente, como fica bonito pra você, chapéu? Você tem que usar mais. Não parece aquele cantor. Como é que é aquele cantor que tem aqueles bonequinhos? Não, filha, não pode. O Mars, não é? O Mars? Não é o Mars? Ai, sempre... É que a senhora comentou do aluno que não tinha cortado o cabelo. Eu também não lembro a última vez que eu cortei o cabelo. Ah, não tem problema, não tem problema. Ai, tá bonito. Você é lindo, lindo. Você é lindo, fotogênico, de qualquer jeito que você tá bonito. Não tem jeito, gente. Tá. Agora, Forçou, professor. ó, escuta. Não forcei, não. Começa a usar mais chapéu, viu? A gente quer ver você mais na sala de aula com chapéu. Vai ficar muito bonito. Fica mesmo. Você é estiloso, hein? Pô, brincadeira. Tô falando que essas coisas de aula assim online, a gente vê coisas interessantes. Gente, agora eu vou desligar para contar uma coisa para vocês, porque eu não posso gravar isso. Espera aí, vou parar a gravação.